Olá, eu sou a doutora Nara Gazola, eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em dermatofuncional e especialista em laser e intercorrências pós-laser. E nós vamos bater um papo a esse respeito hoje. Eu vou falar para você tudo sobre as intercorrências na pós-depilação a laser. Mas antes de eu te contar, ativa aqui o sininho para que você não perca nenhuma dica a esse respeito. Vamos lá? Pessoal, o que eu costumo dizer a respeito das intercorrências pós-laser é que elas são o risco do procedimento. É a primeira coisa que você, como profissional, precisa entender. Essa conversa de que, olha, toda vez que há uma intercorrência, a culpa é do profissional e a pessoa sempre precisa, né, achar alguém para ela, como se fosse pregar na cruz, né? Não é bem assim. A realidade é que o procedimento de depilação a laser ele traz alguns riscos e alguns efeitos que são transitórios, que fazem parte, né, do procedimento. Só que quando a pessoa, de repente, está no início, né, querendo implantar o procedimento, começando a trabalhar com depilação a laser, muitas coisas que acontecem, que às vezes é o esperado do procedimento, a pessoa não tem conhecimento e entra em desespero, porque é assim que a gente se sente. E acreditem, eu também já passei por isso. A primeira vez que eu me deparei com uma intercorrência, eu também não sabia o que fazer. E é por isso que eu me tornei especialista nesse assunto, porque eu tomei uma decisão. Já que eu era apaixonada por essa tecnologia e eu queria continuar com esse tratamento incrível na minha clínica, eu então decidi me especializar no assunto. Por isso, hoje, eu posso falar com propriedade. Eu trabalho com intercorrências há quase 20 anos. E eu posso mostrar para você o passo a passo, o que você precisa fazer quando você se deparar com uma intercorrência no pós-laser. Por que eu digo que as intercorrências no pós-laser, né, elas são um risco do procedimento? É simples, gente. A depilação a laser, para ela funcionar, né, para ela ter eficácia, o laser ele vai gerar calor, então ele trabalha, né, por dano térmico, vai gerar um calor na pele do paciente, então ele traz os seus riscos. Sempre vai haver o risco da queimadura, de uma foliculite pós-laser, né, das crostinhas que formam às vezes na pele. Só que assim, a gente tem como minimizar esses riscos e esses efeitos adversos. De que forma? Avaliando bem o fototipo do paciente. Então, a gente tem que entender e saber como que faz isso de uma forma fidedigna, certo? Daí você vai ajustar os parâmetros como fluência, duração de pulso, qual frequência, né, que você vai usar de repetição, se você vai fazer esse procedimento de uma forma mais lenta ou mais rápida, enfim. Então, existe uma maneira de você minimizar esses riscos, fazendo todos os ajustes no equipamento, né? De uma forma adequada, de acordo com o fototipo do paciente e da região a ser tratada. Quando a gente faz isso de uma forma correta, adequada, a gente já diminui o risco do paciente ter uma intercorrência. Mas nem tudo depende só de nós. Às vezes, os pacientes chegam e na hora da anamnese pode ser que ele omita, né, algum fato, alguma coisa, por exemplo, tomei sol já faz mais de 30 dias e às vezes não é bem assim, aí ele acaba tendo ali uma queimadura na pele. Enfim, mas o importante é você saber que para cada intercorrência que pode acontecer pós-laser, ela tem um tratamento. Existe um protocolo, existe um passo a passo e você pode recuperar a pele do seu paciente 100% e de uma maneira rápida. Então, você profissional que trabalha com depilação a laser, de repente já pode ter se deparado em algum momento com uma queimadura de segundo grau, né? Que é uma queimadura com presença de bolhas e de repente daí não sabe o que fazer. Ou o seu paciente apresentou uma foliculite pós-laser e de repente você achou que aquilo nem tinha tratamento. Então, como que a gente faz? Quando o seu paciente apresentar algum tipo de queimadura, seja ela uma queimadura superficial, né, com presença de crostinhas, ou uma queimadura de segundo grau, que já tem presença até de bolhas, porque sim, isso é possível acontecer,
O primeiro passo que você deve fazer é pensar em recuperar essa pele, ou seja, fazer o reparo do tecido. E aí existem algumas ferramentas que vão te ajudar a fazer isso de uma maneira mais rápida e segura. Então, eu costumo utilizar sempre a fotobioestimulação, que são os equipamentos, né, que trabalham a nível celular, as luzes de LED e laser de baixa intensidade. Essas luzes são as ferramentas principais nas intercorrências pós-laser. Então, eu faço fotobioestimulação em qualquer tipo de intercorrência. Deu crostinha, deu bolha, apresentou foliculite, apresentou coceira na pele pós-laser, tudo eu entro com fotobioestimulação. Porque essas luzes, elas têm um papel importantíssimo na cicatrização e no controle de inflamação. Então, é uma ferramenta assim que eu falo que quem trabalha com laser de alta potência deve investir no laser de baixa potência para ajudar, né, caso ocorra algum efeito ali indesejado. Somado a isso, outras coisas que a gente pode introduzir nos tratamentos da intercorrência. Produtos tópicos que têm ação cicatrizante, calmante, nutracêuticos, né, à base de vitaminas, antioxidantes, fotoproteção oral. Então, a gente tem que pensar num todo, né? Primeiro passo, você vai reparar o tecido. Nem precisa ficar se preocupando muito assim se o paciente vai apresentar uma hipercromia ou uma hipocromia, porque são coisas também que podem ser decorrentes, né, nas intercorrências. Então, o primeiro passo, reparo da pele. Depois que essa pele cicatrizou 100%, o ideal é o quê? Você dar uma pausa e acompanhar o seu paciente por um período, para ver o que vai acontecer ali. A gente não entra, por exemplo, eu fiz o reparo da pele e o paciente apresentou a hipercromia e eu já vou logo entrar com despigmentante. Não. O correto é você esperar um tempo de segurança, né? Para você avaliar se essa mancha ela vai sair sozinha ou se você vai precisar de um auxílio, até pensando assim em efeito rebote de mancha, né? Então, a pele sofreu um dano térmico, sofreu uma lesão, passou por um processo inflamatório, eu não posso fazer o reparo da pele e já logo entrar com alguma coisa para despigmentar ou para estimular a melanina, no caso das hipocromias. Cada conduta tem que ser feita no seu momento, na hora certa. Depois que o seu paciente recuperou, já está com a pele 100% cicatrizada, você deu um tempo aí mais ou menos de 60 dias, ele retorna para você avaliar como está a situação da pele dele e aí sim você vai ter outra conduta. Se ficou manchado, se ficou com hipercromia ou hipo, e aí qual conduta que você vai ter ali com ele a partir desse momento. Pessoal, outro problema que pode ocorrer no pós-laser é a foliculite. E aí, tem muita gente que acha, né, que isso tem a ver com o que foi feito dentro da sala, né, na hora do procedimento, e na verdade não é. Isso não tem a ver com parametrização de laser, com o que o profissional fez ou deixou de fazer. A foliculite, ela já é uma condição que já está predisposta no paciente. O que acontece? A foliculite ela é uma doença da unidade pilosebácea, que é composta pela glândula de sebo e o pelo. E aí, quando nós fazemos a depilação a laser, por conta do calor gerado no local, a bactéria gosta desse ambiente, né, de calor, de umidade. Então, ela prolifera e a foliculite fica exacerbada no pós-laser, ou seja, ela aumenta. Então, se a gente for parar para pensar, a foliculite, ela é o melhor tratamento para ela é a depilação a laser. Por quê? Se acabou o pelo, então diminui o problema. Porém, principalmente se o seu paciente estiver com a imunidade baixa, né, coisa que não tem como a gente saber, muitas vezes, quando ele chega, o que vai acontecer? Vai gerar calor, a bactéria vai se alimentar disso, né? Ela gosta desse ambiente e ela aumenta e a foliculite aparece. E aí o que acontece? Às vezes o paciente, principalmente quando ele não foi bem orientado na hora que ele foi fazer a avaliação, então ele fica assustado e o profissional muitas vezes também que não tem conhecimento ou nunca passou por uma situação dessas fica preocupado também. Então, em alguns casos, a gente precisa tratar a foliculite paralelo com a depilação a laser. Então, a gente, de novo, né, entra com fotobioestimulação,
terapia ILIB, que é uma terapia maravilhosa, que ajuda inclusive, né, a aumentar a imunidade do paciente, controla a inflamação. Eu gosto bastante de usar nutracêuticos também, né, para você controlar essa inflamação de dentro para fora. E aí o paciente pode até fazer uma profilaxia por alguns meses. No meu protocolo, geralmente ele fica ali de 3 a 4 meses fazendo esse tratamento paralelo da foliculite com home care, só com produtos em casa, porque aí o que acontece? Nesse período de 3 a 4 sessões, né, que ele fez ali de laser, já teve com certeza bastante eliminação do pelo, então a chance de ele apresentar de novo a foliculite, né, ela é muito pequena. Então é muito importante isso, a gente saber, né, o que fazer quando o paciente apresenta foliculite, porque às vezes é uma coisa leve, né, que aí passa sozinho, é possível também. Mas se ele apresenta uma foliculite moderada ou grave, aí a gente precisa entrar com tratamento paralelo. Olha, uma pergunta que eu ouço, né, dos meus alunos é assim, ó, doutora Nara, você considera, né, que a falta de resultados, ela é uma intercorrência? E aí, gente, eu digo que sim. Eu considero uma intercorrência porque tudo aquilo que eu não estou esperando, né, no pós-laser, que é uma coisa assim adversa, que não é para acontecer, então para mim é intercorrência. Então tem efeitos que são efeitos transitórios e que são condizentes com o procedimento. Por exemplo, você acaba de fazer a depilação a laser, o paciente pode apresentar na pele uma hiperemia, um edema perifolicular. Então, isso significa que o laser leu aquele pelo e é um efeito que a gente até considera um efeito bom. Então, não tem problema, não é uma coisa que precisa ser tratada. Agora, para todas as outras coisas, sim. Então, a falta de resultado, quando o paciente começa a ter resistência, né, ou não responder ao tratamento, o que a gente deve fazer? Eu costumo dizer que a primeira coisa, gente, é fazer uma autoanálise, verificar se você está avaliando corretamente o fototipo do seu paciente, se você está trabalhando na fluência, né, na energia em Joule correta, para aquele fototipo. Se você está entregando aquela energia programada, que é a duração do pulso, né, no tempo adequado, para que aquilo seja eficaz. Se a sua técnica de aplicação está sendo bem feita, porque de nada adianta você colocar, por exemplo, uma frequência de repetição de disparos no seu equipamento e ir lá e aplicar em outra velocidade. Ou seja, né, de todo jeito vai dar problema. Se você começa a acumular muito disparo na mesma região, pode acumular um calor em excesso, causa queimadura. Se você faz uma aplicação, né, de arrasto, sei lá, muito rápido, por exemplo, diferente da velocidade programada, e aí não dá tempo de o pelo absorver aquela luz, então isso pode prejudicar os seus resultados. Então a técnica de aplicação também é uma coisa muito importante, para que você tenha eficácia e não tenha nenhum tipo de problema. Então a gente tem que fazer uma avaliação mais complexa quando é falta de resultados. Começa, né, em si mesmo. Eu estou fazendo tudo que precisa ser feito de forma adequada para que meu paciente tenha resultados? Pronto. Então se eu estou fazendo, está tudo ok, então eu começo a procurar o problema em outro lugar. Vai verificar se o seu paciente está, de repente, com alguma alteração de hormônio, verificar, né, se você está respeitando a fisiologia humana, se está dando os intervalos corretos entre as sessões. Tudo isso implica em falta de resultados. Inclusive, uma das coisas que mais eu vejo assim quando eu estou fazendo uma mentoria de depilação a laser é isso. Quando a maioria das vezes, quando a gente vai investigar o que está de errado, quando o paciente não apresenta resultado, a maioria das vezes é o intervalo entre as sessões que não está sendo feito corretamente, né? Porque você precisa respeitar ali o ciclo de crescimento dos pelos, porque se você faz a depilação a laser com intervalos muito curtos, por tempo muito prolongado, você começa a pegar somente os pelos da fase catágena, né, e telógena, que são fases que o laser não vai agir. Então, precisa estar atenta, né, aos intervalos entre as sessões. Então, você vai fazer uma avaliação complexa, verificar mesmo, né, tentar entender o que está acontecendo ali, e, em alguns casos, também verificar se o seu equipamento está calibrado corretamente, se o equipamento está tudo em ordem com ele, para daí você fechar o diagnóstico. E aí, obviamente, você vai tomar uma conduta para cada coisa que você identificar, tá certo? Então, a falta de resultados precisa, né, exige que a gente faça
uma análise mais complexa, né, do que pode estar acontecendo ali, e a gente tem como recuperar os resultados desse paciente. Só trabalhar atentamente, né, e ter a conduta adequada ali para cada tipo de situação. E se você conhece alguém que também tem dúvidas relacionadas às intercorrências no pós-laser, compartilhe com ela esse conteúdo. E caso você tenha ainda alguma dúvida, comente aqui com a gente, que nós estamos à disposição para te ajudar.